No conto de hoje, nós vamos navegar pelo desespero de quem traiu o seu amigo, e se em algum momento ele riu de quem confiava no místico, agora ele está buscando esses meios mesmos para sentir a paz e assim poder prosseguir a sua jornada. Estamos falando do conto A Cartomante de Machado de Assis. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer a leitura e depois a gente tece alguns comentários sobre a história. Vamos lá? Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é o que fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou! Interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que seus sustos pareciam de criança, e em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois: qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois for supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como se tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade diante do mistério. Contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes. E por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjear. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma provinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Que comecem as paixonites proibidas. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e vivia nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela, 29 e Camilo, 26, novinho. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo da vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, a que lhe arranjou um emprego, e nesse desastre
que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário, lembrando que Vilela é advogado. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Mas aí o problema. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminina, eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez jogavam às noites. Ela, mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que os consultavam antes de fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente de Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares. Mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é um homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Fexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a alvosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo, ou seja, ela não estava sabendo por que ele estava se afastando. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia, acautelaram-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e se separaram com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te, sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-la ao escritório, porque em casa tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera.
Vem já, já à nossa casa, preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando na pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Camila estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho lembrou-se de ir para casa, podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão de suas visitas sem motivo aparente, apenas com pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso, não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz de Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já, já, pra quê? Era perto de 1 hora da tarde, a comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca para entrar num tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor, pensou ele, não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agradar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria em testar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camila em si mesma estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos reparou que, ao lado à esquerda, ao pé do tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez e nunca lhe desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou. Viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. Inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu e apareceu, e tornou a esvaziar-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora, empurra! Vá, vá! Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele, as pernas queriam descer e entrar. Camila achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouco, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada, trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fez-o entrar. Dali subiram ao sótão por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa
e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos de unhas descuradas, baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes, depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas, fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando-a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. Ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camila estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camila, ansioso por sair, não sabia como pagar, se ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele, afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camila tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Ponha o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tilbre esperando, a rua estava livre, entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto, o céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris, recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobriria a ameaça, advertiu também que eram urgentes, e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave, gravíssimo. Vamos depressa, repetiu ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim lentas e contínuas que as velhas crenças do rapaz ia tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir e ria de si mesmo, algo vexado, mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzo innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camila olhou para o mar, estendeu os olhos para fora até onde a água e o céu dão um abraço infinito e teve assim uma sensação do futuro longo, longo e interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se e empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e com 2 tiros de revólver estirou-o morto no chão. Intenso. Vocês já estavam esperando que Vilela não fosse se conter, iria tirar a vida de Rita e
de Camilo, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar sobre conto, né, sobre a história em si, a começar pela ingenuidade que as paixões e os desejos causam. Eles nos tiram a cautela. Então, muitas das vezes, quando a gente está inebriado, imbuído de muita emoção, a gente perde um pouco do tato com a realidade. A gente fica tão desejoso de que as coisas deem certo, saem de uma maneira, e o medo vai ali corroendo, né, a nossa mente, e isso causa desconforto. Como forma de fuga, a gente acaba escolhendo não cuidar, não tomar cautela. Nisso a gente toma algo da nossa mente, então, por exemplo, no caso deles, ninguém tá sabendo, ninguém tá percebendo. E aí vamos seguindo, né, de forma que as coisas vão acontecendo e cada vez eu vou me aproximando e me entregando mais ao perigo. Então, o primeiro ponto que fica estatelado assim é a ingenuidade de Camilo e de Rita ao lidarem com essa traição, né, com esse caso que é uma traição dupla, porque é tanto pela própria Rita, que é a sua companheira, né, companheira de Vilela, quanto por Camilo, que é um seu melhor amigo. O segundo ponto é bem interessante o quanto aquilo que forma a nossa personalidade, o nosso imaginário, como quando crianças e adolescentes, o tanto que isso retorna na vida adulta. E por mais que a gente tente ter um self-control, assim, em relação a nós, e muitas das vezes negar determinadas coisas em relação ao que é o certo, ao que acontece, o que é a verdade, no momento do desespero, a gente recorre àqueles padrões automáticos, sabe? E isso vem a crenças, e isso vem àquilo que a gente julgou não fazer e acaba fazendo. Então, por um exemplo, uma pessoa que bebe demais, ou, no meu caso, uma pessoa que come as emoções. Não vou mais comer emoções. Não vou mais comer doce desmedidamente. A partir do momento em que vem o desespero, como forma de pôr um pano quente ali, a gente recorre a essas coisas que trazem um certo conforto emocional. Elas não resolvem o problema, de maneira nenhuma, mas trazem um certo conforto. E é isso que acontece quando ele vê a carta da cartomante na hora que ele tá lá junto com o cocheiro, né? Indo para encontrar Vilela por conta do recado. O terceiro ponto que eu acho que é interessantíssimo, e a gente pode falar aqui tô olhando para cima porque o livro tá ali, que é Crime e Castigo do Dostoiévski, né? O tanto que a culpa corrói o ser humano, e aquilo a gente vai distorcendo. Não que em nenhum momento estivesse distorcido, porque de fato era algo muito grave, ele corria risco, né? A sua primeira percepção estava correta, e ao invés de escutar seus instintos e se precaver, ele simplesmente se entregou lá às suas crendices como reconforto e foi despreparado se encontrar com Vilela. Mas a culpa, ela vem nos destruindo completamente, né? Ela é algo que, cara, não sei se já aconteceu com vocês, eram crianças, e aí vocês fizeram uma cagada, e o pai e a mãe vêm aqui, e aquilo você vai se tremendo, né? A culpa vai te corroendo. E é muito engraçado, assim, não é engraçado, né? Mas a palavra correta não é essa. Mas é muito interessante o quanto determinadas virtudes e preços a se pagar são, apesar de parecerem caros, eles não são nada comparáveis a se a coisa der merda. E eu tô falando aqui da sinceridade. Muito mais vale você ser sincero, né? Dependendo nunca mentir, né? A gente não precisa dizer tudo, mas nunca mentir. E você se valer da sinceridade para proteger a si mesmo daquilo que lhe será cobrado e que você disse que tinha e não tinha, ou que era e que não era. Ou que você disse estar fazendo certo, na verdade você estava fazendo errado. Como o caso dos dois, né? Porque o Vilela tinha o Camilo e a Rita eram duas figuras importantíssimas para o Vilela. E este aqui, exceto para a Rita, né? O Vilela era muito importante para Camila, sua amizade. Só que a Rita tomou-lhe, assim, parte dessa importância. E com isso, no momento em que o Vilela o chama, é como se cobrasse o preço, sabe? Todo esse tempo em que ele esteve com Rita e nada contando e fingindo que nada estava acontecendo e sentindo-se amado e lisonjeado, porque lembra que ele era um cara, assim,
a mãe que arranjou um emprego, ele era muito despreocupado com a vida, né? Meio que um Dom Juan. Então, assim, é como se naquele momento ele sentisse o peso da responsabilidade do que ele fez, né? Opa, vida adulta aqui, ó, as consequências do meu ato. E através da culpa, que é um sentimento assim, né? Em relação à terceirização do autocontrole, a gente já meio que falou sobre isso, que é em relação a tamo desconfortável, vamos buscar algo que não vai resolver o problema, mas vai me trazer conforto. E qual que é o problema do conforto? Ele pode gerar mais culpa, dependendo do que for, né, que você faz para gerar esse conforto, pode te gerar mais culpa. E 2, que ele pode fazer com que você entre lá na ingenuidade que a gente fez o primeiro comentário, que é você ficar inebriado por essa emoção, porque ela é muito mais confortável do que a culpa, que como no caso, e aí você fica não cauteloso, você não toma cuidado com as coisas que você está fazendo, né? Você deixa de aprender, você comete erros, e aí no caso dele foi literalmente um erro fatal. A cartomante, né, ela é uma figura muito esperta. É engraçado que ele fala assim, não acho que nada que seja escrito de maneira aleatória. E aqui fala que quando ele entra lá para falar com a cartomante, ela senta de costas para a janela, ou seja, ela fica obscurecida. E a luz bate direto no rosto do Camilo, ou seja, ela o está vendo. Ela o está lendo. Ela não está lendo as cartas, ela está lendo ele. Ela está vendo que ele está desesperado. Ela está vendo que ele está com um sentimento de susto, né, que é dito aqui. Então, ela é uma mulher muito esperta, ela tem 40 anos, ele tem 20, e disso ela se aproveita, lembrando que ela já sabia ali da história de Rita, não sabemos o quanto ela sabia literalmente, mas ela é muito esperta e sabedora, né? Soube ler ali os sentimentos que estavam sendo provavelmente assim explícitos escrito na testa de Camilo, o seu desespero. E o último ponto a ser comentado é a cólera de Vilela, que vem de uma maneira irreversível, irremediável. Nós ficamos no desconhecimento sobre qual que é o sentimento que advém depois do ato, né? Depois da morte de Rita e de Camilo. Se ele sente culpa, se ele sente remorso, ou se na verdade ele tá aqui de minha vingança, estou bem, com paz de espírito, que eu acho que é um pouco impossível. Mas quantos não são? Mas isso nos leva a pensar quantas não são as vezes que a gente tão irritadiço, a gente tão inseguro com a gente mesmo, desconfiados, paranoicos muitas das vezes, a gente vê o ato do outro e aí como reação a qualquer coisa da vida, a gente deixa essa cólera vir e cometemos erros fatais, muitas das vezes, né? Por exemplo, os casos de pessoas que, sei lá, vão tirar racha, inebriados pela emoção, perdem a cautela, às vezes um orgulho, uma vaidade de que alguém disse alguma coisa, ou provocando o orgulho dele, né? A capacidade, e ele vai e entra naquilo, e aí comete um erro fatal. Ou quando nós estamos num relacionamento, seja de qualquer espécie, e nós dizemos algo incitados, né, por essa cola, por essa raiva, por esse desejo de machucar, a gente vai, de vingança, né, a gente vai falar algo que às vezes é uma fragilidade que a pessoa nos confiou, a gente vai e fala pra machucar. Eu sei que isso te incomoda, eu sei que isso te fere, eu vou usar isso contra você. Né? São armas que a gente vai guardando daquelas pessoas com as quais a gente vai descobrindo sobre elas. E isso é muito ruim pro próprio relacionamento. Isso prejudica não só a quem a arma foi disparada, mas a quem disparou, né? A quem também proferiu, porque eu balanço meu relacionamento. Porque eu me vejo como uma pessoa sem autocontrole, uma pessoa imatura, desgovernada. Bom, o que vocês acharam do conto? Quais são as considerações de vocês? Deixa aqui embaixo e te vejo na próxima leitura.